Eu cortei os freios do carro dela naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, assistindo de longe enquanto o Peugeot derrapava na descida íngreme da Rua Augusta, os faróis tremendo como olhos aterrorizados antes de colidir contra o poste de ferro forjado. Não foi um acidente, foi o primeiro ato de uma vingança que eu planejei durante meses, alimentada pelo veneno das palavras dela, e o som do metal rasgando ecoou na minha alma como um grito de liberdade que eu nunca soube que precisava. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era o fim, era só o começo de um inferno familiar que eu mesmo acenderia, porque o amor, em Portugal, às vezes sangra mais que o vinho tinto nas veias de um coração traído. Eu me chamo Miguel, 32 anos, um engenheiro civil que passa os dias entre andaimes e blueprints em obras espalhadas pelo Porto, onde o Douro serpenteia como uma veia azulada na pele envelhecida da cidade. Cresci em uma família modesta de Matosinhos, com o cheiro de bacalhau assado e o som das gaivotas brigando pelo peixe fresco no mercado. Meu pai era pescador, mãos calejadas que contavam histórias de tempestades no Atlântico, e minha mãe, uma costureira que remendava não só roupas, mas também as rachaduras nas nossas vidas. Eles me ensinaram que a lealdade é como o vinho do Porto, envelhece bem se for guardada no escuro, mas azeda rápido se exposta à luz errada. Eu acreditava nisso até conhecer Ana. Ana era o tipo de mulher que faz o sol de Lisboa parecer mais quente, com cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas de outono sobre os ombros, e olhos verdes que lembravam as vinhas do Douro em plena floração. Nos encontramos em um café na Baixa, durante um daqueles verões sufocantes onde o ar cheira a pastéis de nata queimados e saudade. Ela trabalhava como designer gráfica em uma agência pequena, sonhando com exposições em galerias da Foz do Douro, e eu, recém-promovido em uma firma de construção, via nela o equilíbrio perfeito para a minha vida reta como uma autoestrada. Namoramos por 2 anos, intensos e sem dramas aparentes, viagens de fim de semana para Sintra, onde andávamos de mãos dadas pelos palácios enevoados, ou noites preguiçosas em minha casa alugada no Bonfim, bebendo vinho verde e rindo das nossas ambições tolas. Ela me falava da família dela com um brilho nos olhos, pais divorciados, mas amorosos, vivendo em uma casa geminada em Cascais, e uma irmã mais velha, Sofia, que era o pilar de tudo. Sofia. Sofia. Aos 37 anos, ela era a matriarca autoimposta daquela família fragmentada, uma advogada de família implacável que trabalhava em um escritório chique no Chiado, especializada em divórcios sujos e custódias amargas. Alta, com o cabelo loiro cortado em um bob severo que moldurava um rosto angular como as falésias de Sagres, ela tinha uma presença que sugava o ar de qualquer sala. Da primeira vez que a conheci, em um jantar de família na casa dos pais de Ana em Cascais, Sofia me mediu de cima a baixo com aqueles olhos azuis frios como o oceano em inverno. Então, você é o Miguel, disse ela, estendendo a mão com unhas impecáveis, mas o aperto foi firme demais, como se estivesse testando se eu cobraria. Conversamos sobre trivialidades, o trânsito na ponte 25 de Abril, o preço das casas em Lisboa, mas senti o escrutínio dela como uma lâmina fina roçando a pele. Ana ria, alheia, dizendo que Sofia era só protetora, mas eu via além, inveja, talvez, ou o medo de que alguém roubasse o centro do palco dela. Os meses seguintes foram um teste de fogo disfarçado de normalidade. Sofia aparecia em todos os lugares, jantares improvisados, feriados em família, até mesmo em um show de fado no bairro Alto onde Ana e eu tentávamos dançar colados. Ela comentava minhas roupas, esse blazer é um pouco comum, não, minhas opiniões políticas, engenheiros como você deviam se ater a pontes, não a debates, e pior, minhas ambições, o Porto é bonito, mas Lisboa é onde as coisas acontecem de verdade. Ana defendia, mas cada palavra de Sofia plantava uma semente de dúvida em mim, como ervas daninhas crescendo nas rachaduras de um pavimento que eu achava sólido. Eu amava Ana demais para confrontar, então engolia, bebendo mais um copo de moscatel para afogar o amargo. Tudo desmoronou em uma noite de novembro, no terraço da casa de Sofia em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos iluminado como um fantasma dourado. Era o aniversário de Ana, e a família inteira estava lá, pais, tios, primos distantes, todos rindo ao som de um violão desafinado tocando morna cabo-verdiana. Eu havia planejado uma surpresa, um anel simples de prata com uma pedra de água marinha, nada extravagante, mas simbólico do nosso futuro. Quando a festa acalmou, levei Ana para o canto do terraço, ajoelhei-me sob as luzes tremulosentes e disse as palavras que ensaiara 1000 vezes: casa comigo, Ana. Vamos construir algo nosso, como uma ponte sobre o Douro. Seus olhos se encheram de lágrimas, ela assentiu, e nos beijamos ali, com o vento salgado do Tejo bagunçando nossos cabelos. Mas Sofia viu. Claro que viu.
Ela surgiu das sombras como uma coruja caçadora, copo de porto na mão, sorriso falso esticando os lábios. Que romântico, disse, voz melosa como melado podre. Ana, radiante, mostrou o anel, e a família aplaudiu. Mas Sofia não aplaudiu. Seus olhos fixaram-se em mim, e naquela fração de segundo, vi o ódio puro, cru, como o cheiro de enxofre antes de uma erupção vulcânica nas ilhas. Mais tarde, quando a festa acabou e os convidados se foram, ela me arrastou para a cozinha, longe dos ouvidos de Ana, que ajudava a mãe a lavar a louça. Você acha que pode entrar na nossa família assim, sem mais nem menos, sussurrou ela, encostando-se na bancada de granito preto, braços cruzados como uma sentinela. Ana é frágil, Miguel. Ela precisa de estabilidade, não de um engenheiro do norte que sonha grande mas vive pequeno. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, mas eu me mantive calmo, respondendo que o amor não era uma questão de currículo. Ela riu, um som seco como folhas mortas pisadas na calçada de Alfama. Amor. Isso é uma ilusão bonita para contos de fadas. Aqui é a vida real, em Portugal, onde famílias se destroem por menos que isso. Ou você acaba com esse noivado agora, ou eu corto tudo. A família toda. Pais, mãe, tios, ninguém mais vai falar com ela, com você, se acharem que você a está arrastando para o abismo. Eu pesquei, achando que era brincadeira, mas o olhar dela era de aço forjado em fornalhas antigas. Ela detalhou o plano com a precisão de uma advogada, espalharia rumores, eu era infiel, endividado, um impostor que só queria o dote imaginário de Ana. Usaria seus contatos no escritório para complicar minha carreira, talvez até uma denúncia anônima sobre irregularidades nas minhas obras. E o pior, manipulava os pais de Ana há anos, era a filha perfeita, que os aconselhava em tudo. Um ultimato, claro e cortante, ou eu sumia, ou ela detonava a bomba familiar, deixando Ana sozinha em um mar de silêncios e portas fechadas. Saí dali tremendo, o anel queimando no bolso como brasa. Dirigi de volta ao porto naquela noite, a um cortando a escuridão como uma cicatriz, e chorei pela primeira vez em anos, lágrimas salgadas misturando-se ao suor frio. Como alguém podia odiar tanta felicidade da irmã? Era inveja, sim, Sofia, solteira aos 37, com uma carreira que a isolava em torres de marfim jurídicas, via em mim o espelho do que ela nunca teve, um amor simples, genuíno. Mas eu não podia contar a Ana, aquilo destruiria tudo. Então, comecei a planejar. Não uma vingança barata, mas algo psicológico, lento, que a fizesse questionar cada tijolo da sua fortaleza. Os dias seguintes foram um limbo de sorrisos falsos. Ana, extasiada com o noivado, planejava o casamento em Cascais, com vista para o mar, e eu assentia, mas minha mente fervia. Pesquisei Sofia online, perfis no LinkedIn cheios de prémios, fotos em eventos sociais com homens que pareciam acessórios, posts sutis sobre família acima de tudo. Descobri brechas, um ex-namorado que ela havia destruído em um divórcio litigioso, amigos que sumiram após desentendimentos. Comecei devagar, enviei flores anônimas para o escritório dela, com cartões que diziam "Você merece mais que solidão", plantando sementes de dúvida sobre sua vida amorosa. Ela ignorou, mas viu desconforto em uma ligação com Ana, onde perguntou casualmente se eu tinha ciúmes de irmãs. Então veio o primeiro golpe real. Eu sabia que Sofia guardava segredos da família, o divórcio dos pais não fora limpo, havia acusações de infidelidade do pai, encobertas por ela para proteger a imagem. Aqui é o e-mail dela, um true simples com um link falso em um convite para a rede de advogados, e lá estavam, documentos antigos, fotos comprometedoras do pai com uma amante em Faro. Não as usei de imediato, em vez disso, enviei cópias anônimas para a mãe de Ana, com uma nota, a verdade liberta. Pergunta a Sofia por que ela escondeu isso. O caos irrompeu, ligações furiosas, uma reunião familiar tensa em que Sofia negou, mas o veneno se espalhou. Ana me confidenciou, chorando, minha mãe acha que Sofia mentiu para todos esses anos. É horrível. Sofia revidou, claro. Uma semana depois, recebi uma notificação de uma irregularidade em uma obra minha no Porto, um inspetor, amigo dela, questionando licenças. Perdi um contrato, mas sorri no espelho do banheiro, vendo o ódio endurecer minhas feições. Era guerra agora, e eu estava pronto para escalar. Planejei o próximo ato, algo que a atingisse no cerne, na família que ela tanto usava como arma. A neblina do Douro envolvia o Porto como um véu de segredos naquela manhã de dezembro,
quando decidi aprofundar a ferida. Ana e eu estávamos em uma pausa forçada, ela viajava para uma conferência em Madrid, e eu usei o tempo para me infiltrar mais. Sofia achava que controlava o tabuleiro, mas eu era o engenheiro, eu construía e destruía estruturas invisíveis. Liguei para um antigo colega de faculdade, um hacker ético que agora trabalhava em cibersegurança para bancos em Lisboa. Preciso de algo sujo, mas indetectável, disse eu, voz baixa no telefone enquanto caminhava pela ribeira, o cheiro de peixe grelhado misturando-se ao sal do rio. Ele riu, mas aceitou por uma garrafa de vinho do Porto envelhecido. O alvo, o telefone de Sofia. Com um app de spyware disfarçado de atualização de agenda jurídica, acessamos mensagens, fotos, áudios. O que encontrei me gelou o sangue, mas também acendeu uma fúria calculada. Sofia não era só protetora, era manipuladora até o osso. Havia áudios para a mãe de Ana, convencendo-a a não perdoar o pai após o divórcio, exagerando mentiras para mantê-lo afastado. Mensagens para tios, espalhando fofocas sobre heranças para isolar quem discordasse dela. E pior, conversas com um terapeuta, admitindo que invejava Ana desde a infância, ela sempre teve o que eu queria, leveza, amor sem condições. Eu construí muralhas, e agora elas me prendem. Eu podia ter exposto tudo, mas isso seria misericordioso demais. Em vez disso, criei narrativas. Enviei para o pai de Ana, de um número Burner, trechos editados de áudios onde Sofia parecia culpar ele por tudo, adicionando uma linha falsa: você destruiu nossa família, e eu não vou deixar Ana repetir o erro. Ele, um homem quebrado mas orgulhoso, dono de uma pequena oficina de barcos em Oeiras, explodiu. Marcou uma reunião com os pais e Sofia, sem Ana saber. Eu monitorava via o spyware, gritos e quando na sala, Sofia aos prantos negando, mas a semente da dúvida florescera. Você nos manipulou por anos, acusou o pai, voz rouca como o mar revolto. Ana voltou de Madrid exausta, mas radiante com ideias para o casamento. Vamos fazer algo íntimo, na praia de Carcavelos, disse ela, aninhada no meu peito enquanto chovia lá fora, o som das gotas no telhado de zinco como um tambor fúnebre. Eu a beijei, sentindo o gosto amargo da culpa, mas a vingança me impulsionava como o vento alísio nas velas de um barco pesqueiro. Tudo pelo nosso futuro, murmurei, e ela sorriu, alheia ao furacão que eu invocava. Sofia contra-atacou com fúria. Uma carta anônima chegou ao meu escritório, dela, claro, ameaçando expor um segredo meu, uma dívida antiga de estudos que eu havia quitado, mas que ela distorcia como fraude. Meu chefe, um lisboeta conservador, me chamou para uma conversa tensa na sala enfumaçada de cigarros eletrónicos. Isso pode manchar a firma, Miguel. Resolva isso. Perdi bônus, mas ganhei combustível. Naquela noite, bebi sozinho em um tasco no bolhão, o vinho ardendo na garganta como ácido, e planejei o golpe mestre, envolver Ana, mas de forma que ela visse Sofia como a vilã. Comecei sutil, confidenciei a Ana sobre pressões no trabalho, sem detalhes, e ela, preocupada, perguntou à irmã por conselho. Sofia mordeu a isca, enviando mensagens que eu interceptei: diga a ele para se acalmar. Homens do Norte são impulsivos demais. Usei isso para criar um perfil falso no Instagram, uma amiga de Ana chamada Rita, que postava histórias sobre irmãs tóxicas que sabotam relacionamentos. Ana seguiu, e logo as conversas privadas fluíram. Sinto que Sofia não aprova nosso noivado. Ela age estranho. Rita respondia: às vezes, o ciúme familiar é uma prisão. Você merece liberdade. O Natal se aproximava, e a família planejava uma reunião em Cascais. Eu iria, armado com mais munição. Do spyware, descobri que Sofia tinha um caso, um juiz mais velho, casado, com quem se encontrava em hotéis discretos em Estoril. Fotos, mensagens quentes, promessas vazias. Editei um áudio falso onde ela confessava ao terapeuta: eu uso os homens como escudos contra a minha solidão, mas Ana tem o verdadeiro amor. Invejo tanto que dói. Enviado anonimamente para o juiz, via e-mail. O backlash foi imediato, ele terminou, ameaçando-a com exposição profissional. Sofia entrou em pânico, ligando para Ana em prantos: alguém está me perseguindo. Pode ser o Miguel, ele tem contatos estranhos. Ana duvidou, mas a rachadura se abriu. Por que você acha isso dele? Perguntou ela na chamada, que eu ouvi em tempo real. Sofia gaguejou, e ali vi o primeiro vislumbre de fraqueza, a matriarca tremendo. No Natal,
A ceia foi tensa, peru assado com castanhas, mas conversas cortadas como facas. Sofia me fuzilava com olhares, mas sorria para os outros. Após o brinde com Porto, ela me puxou para o jardim, onde o mar rugia negro sob as estrelas. Pare com isso, Miguel. Eu sei que é você. Acabo o noivado, ou eu revelo tudo sobre aquela dívida, e pior, conto a Ana sobre suas pesquisas. Eu ri, baixo e perigoso, o ar frio queimando meus pulmões. Você acha que controla o jogo, Sofia? Mas eu sou o arquiteto. Cada segredo seu é uma viga que eu derrubo. Ela empalideceu, e pela primeira vez, vi medo, puro, primal, como o de um tubarão sentindo a rede se fechar. Voltei para dentro, abracei Ana, e sussurrei promessas de eternidade, enquanto planejava o próximo ato, algo que a fizesse implodir de dentro para fora. O ano novo trouxe chuvas torrenciais ao sul, transformando as ruas de Lisboa em rios de lama e arrependimentos. Ana e eu nos refugiamos em uma cabana alugada nas colinas de Sintra, onde as árvores pingavam como lágrimas de deuses esquecidos, e fizemos amor sob cobertores úmidos, fingindo que o mundo lá fora não existia. Mas existia, e Sofia o remexia como um cão raivoso cavando ossos. Ela intensificou os ataques, ligações para meus contatos profissionais, sussurrando sobre instabilidade emocional, e até uma visita surpresa ao meu canteiro de obras no Porto, onde posou como preocupada cunhada para o capataz. Miguel anda distraído, disse ela, com aquele sorriso de tubarão. Ele me alertou, e eu agradeci com um aperto de mão firme, sentindo o ódio se solidificar como cimento fresco. Mas eu estava 2 passos à frente. O spyware revelara mais. Sofia planejava uma intervenção familiar para proteger Ana de mim, marcando uma reunião secreta com os pais. Interceptei o e-mail com o itinerário, um brunch em um café em Belém no dia 15 de janeiro. Cheguei cedo, disfarçado com boné e óculos escuros, sentando-me em uma mesa adjacente, o cheiro de bolos de amêndoa misturando-se à tensão no ar. Ouvi tudo, Sofia, voz baixa e convincente, pintando-me como manipulador, usando o amor para subir socialmente. Os pais hesitavam, a mãe, com sua devoção cega à filha mais velha, assentia, o pai, mais cético, questionava. Ele parece bom para Ana, murmurou ele, e Sofia rebateu, aparências enganam, pai. Lembra do que eu fiz pelo seu divórcio? Foi o erro dela. Gravei o áudio no meu telefone, editando-o depois para amplificar as manipulações passadas. Enviado para um grupo familiar no WhatsApp, anônimo, claro, com legenda, ouça a verdade por trás das mentiras. O grupo explodiu, perguntas, acusações, emojis de choque. Sofia negou furiosamente, mas o pai a confrontou em uma chamada em viva voz que Ana me mostrou, olhos arregalados, você usou isso contra mim por anos. Somos família. Ana chorou aquela noite, abraçada a mim, o que está acontecendo com todos? Sofia está diferente. Eu a consolei, traçando círculos suaves nas suas costas, mas internamente celebrava. A vingança não era só destruição, era reconstrução, moldando a percepção deles como argamassa em uma parede nova. Sofia, encurralada, recuou temporariamente, cancelou a intervenção, enviou mensagens de paz no grupo. Mas eu sabia que era trégua falsa, vi no spyware que ela contratava um investigador particular para me seguir. Um homem magro, de casaco cinza, apareceu nas minhas sombras, no supermercado do Pingo Doce, na ponte Dom Luís I ao entardecer. Eu o despistei facilmente, deixando migalhas falsas, uma carta de amor para uma ex-namorada inventada, postada em um quadro de avisos público. O ponto de virada veio em fevereiro, durante o carnaval no Porto. Ana e eu desfilamos fantasiados, ela de Pierrot melancólica, eu de Arlequim vingador, rindo entre as ruas estreitas cheias de confetes e serpentinas. Mas Sofia invadiu o paraíso, ligou para Ana no meio da folia, voz trêmula, venha para Lisboa agora. É urgente. Sobre o Miguel. Ana, preocupada, insistiu em irmos juntos. Dirigimos pela A1 sob uma lua cheia que tingia o asfalto de prata, e chegamos à casa dela em Belém às 2 da manhã. Sofia abriu a porta pálida como giz, olhos inchados, e nos arrastou para a sala, onde pastilhas de azulejo azul contavam histórias de navegadores que nunca voltavam inteiros. Ele está-te destruindo, cuspiu ela para a Ana, ignorando-me. Eu tenho provas, mensagens, fotos. Ele está obcecado, stalkeando minha vida. Mostrou prints falsos,
Eu os havia plantado via o app falso que enviei para ela meses antes. Ana olhou para mim, dúvida piscando como uma luz defeituosa. Miguel. Isso é verdade. Meu coração martelou como o sino da Sé do Porto, mas mantive a calma, voz firme. É ela quem fabrica isso, Ana. Olha o padrão, sempre me atacando desde o noivado. Sofia rebateu, lágrimas escorrendo, eu protejo você. Ele é o veneno. A discussão escalou, vozes ecoando contra as paredes como trovões em uma procissão de São João. Ana, no meio, implorou paz, mas viu o ódio entre nós duas como um abismo se abrindo. Saímos de lá às 4, Ana em silêncio no banco do passageiro, e eu dirigi de volta ao norte com as mãos brancas no volante. Eu te amo, disse ela finalmente, apertando minha mão, mas o laço estava frouxo agora, tecido fino esticando. De volta ao Porto, isolei-me em minha oficina improvisada no sótão, ferramentas espalhadas como ossos de um esqueleto. Planejei o contra-ataque definitivo, expor o caso dela com o juiz, mas de forma que parecesse autossabotagem. Criei um e-mail falso de um admirador anónimo, anexando as fotos e áudios, enviado para o escritório dela, CC para colegas. O escândalo irrompeu, sussurros nos corredores jurídicos, um parceiro a chamando para conversa séria. Sofia entrou em colapso, vivia câmara escondida no spyware, um true arriscado, mas necessário, que ela gritava sozinha na sala, quebrando um vaso de cerâmica minhota. Ana ligou para ela, preocupada. O que está acontecendo, mana? Todo mundo fala de um escândalo. Sofia mentiu, mas a voz falhou, e Ana me confidenciou depois. Ela parece destruída. Acho que está mentindo sobre algo grande. Apertei-a contra mim, sentindo vitória misturada à náusea. A vingança me consumia agora, como o vinho azedo que sobe à garganta após excessos. Mas parei? Não. O próximo ato seria pessoal, confrontá-la sozinha, forçá-la a recuar. Marquei um encontro via mensagem anónima. Encontre-me no padrão dos descobrimentos, meia-noite. Sem truques, ou tudo explode. Ela veio, vento uivando do Tejo, casaco longo batendo como asas de corvo. Eu saí das sombras, rosto iluminado pelo monumento gigante atrás. Acabou, Sofia. Desista do ultimato, ou a família inteira vê quem você realmente é. Ela tremeu, mas ergueu o queixo. Você acha que ganhou? Eu destruo você primeiro. Rimos juntos, um som louco e quando na noite, e eu soube, isso era só o intermezzo. A sinfonia da ruína ainda tocava. A primavera chegou ao Douro com uma ferocidade tímida, vinhas brotando verdes contra o cinza das encostas, como esperança teimosa em terra árida. Ana e eu tentávamos reconstruir piqueniques nas margens do rio, onde comíamos queijos de serpa e azeitonas pretas, falando de filhos imaginários correndo entre as quintas. Mas as sombras de Sofia pairavam, finas como fumaça de um incenso em uma igreja de Gondomar. Ela se calara publicamente após o escândalo do juiz, retraindo-se em seu apartamento em Belém como uma lesma em concha, mas o spyware mostrava noites insones, garrafas de gin vazias, sessões de terapia onde confessava, eu a odeio por ser feliz. O que eu fiz? Eu podia ter parado aí, ela estava quebrada, o ultimato evaporado como orvalho ao sol. Mas o gosto da vingança era viciante, como um medronho caseiro que queima a língua e aquece o peito. Decidi o golpe final, virar a família contra ela de forma irreversível, usando a própria arma dela, a lealdade fingida. Pesquisei mais fundo, descobri que Sofia havia sabotado o negócio do pai anos atrás, convencendo a mãe a negar um empréstimo para expandir a oficina de barcos, alegando riscos. O pai nunca soube, mas eu tinha e-mails antigos. Enviei para ele, anónimo, pergunta Sofia porque sua oficina quase faliu em 2015. A reação foi um terremoto familiar. O pai ligou para todos, tios, primos, convocando uma assembleia em Cascais no fim de semana de Páscoa. Ana, relutante, insistiu que eu fosse. Preciso de você lá. Isso está nos destruindo. Dirigimos sob céus nublados, o Peugeot dela, ainda com freios intactos, mas eu sonhava, cortando a autoestrada, e chegamos à casa dos pais com o cheiro de fava à portuguesa no ar, mas o clima azedo como vinagre. Sofia já estava lá, maquiagem pesada cobrindo olheiras, tentando comandar. Isso é um mal-entendido. Alguém está mentindo. O pai, barba grisalha tremendo, jogou o sprints na mesa de carvalho. Você me sabotou, filha. Pela segurança da família. Silêncio caiu como uma rede de pesca pesada.
A mãe chorou, tias murmuraram rezas ao menino Jesus, e Ana olhou para Sofia com olhos que eu nunca vira, não raiva, mas pena misturada à traição. Porquê, mana? Porquê sempre controlar tudo? Sofia desabou, soluços rasgando o ar. Eu protejo vocês. O mundo é cruel, Ana. Ele te machucará como papai machucou mamãe. Apontou para mim, dedo acusador, mas sua voz era fraca, um sussurro de vento em ruínas. Eu me mantive quieto, mão na de Ana, sentindo o pulso dela acelerar como um motor sobrecarregado. A reunião durou horas, vozes subindo e descendo como marés em Nazaré. No fim, o verdito familiar, distância. Você precisa de ajuda, Sofia, disse o pai, voz partida como um mastro quebrado. Não mais intromissões. Ela saiu tropeçando para o jardim, onde o mar Atlântico rugia indiferente, e eu a segui, deixando Ana com a mãe. No escuro, sob as luzes distantes do farol de Cascais, encosto-me na grade de ferro. Você perdeu, disse eu, sem triunfo, só fato cru. Ela se virou, olhos selvagens. Isso é sua culpa, seu monstro do norte. Eu só queria protegê-la de tipos como você, oportunistas que constroem pontes falsas. Ri, amargo, proteger. Você inveja, Sofia. Sua vida é uma prisão que você mesma trancou. Agora, a chave se foi. Ela avançou, unhas cravando meu braço, mas eu a segurei, firme. Toque em nós de novo, e eu mostro ao mundo inteiro quem você é, advogada da família. Mais como coveira dela. Ela recuou, chorando, e fugiu para dentro. Voltei para Ana, que me abraçou. Obrigada por ficar. Acho que ela precisa de tempo. Mas nos olhos dela, vi a dúvida persistir, uma lasca que eu mesmo plantara. De volta ao porto, a culpa me roía como traça em madeira velha. Bebi demais naquela noite, sonhando com o carro derrapando, freios falhando, um eco do que eu quase fizera. A vingança me tornara como ela, manipulador, solitário. Mas o amor por Ana me ancorava, como as âncoras enferrujadas no cais da Foz. Sofia não parou. Em maio, durante as festas de São João, ela reapareceu, uma mensagem para Ana: volta para casa. Ele não é quem parece. Anexava provas, fotos editadas de mim com uma mulher em um bar, uma colega de trabalho, inocente. Ana confrontou-me, voz trêmula na cozinha, cheiro de sardinhas grelhadas no ar. Miguel, o que é isso? Expliquei, mostrei-me-te dados falsos, mas a semente brotou. Talvez devêssemos pausar o noivado, murmurou ela, e meu mundo rachou como o pavimento após um terremoto em Lisboa. Fúria cega me tomou. Naquela noite, embriagado de cerveja Sagres e ódio, dirigi para o sul, parando em uma oficina clandestina perto de Setúbal. Corta os freios, disse ao mecânico sombrio, voz rouca, deslizando notas. Ele piscou, mas fez, um trabalho rápido, indetectável. Voltei, deitei com Ana como se nada, mas o plano fervia. Dias depois, soube que Sofia voltava de uma audiência em Faro, dirigindo pela N125 à noite chuvosa. Esperei o relatório do rastreador que plantara no carro dela, descida íngreme, curvas traiçoeiras. O acidente veio como eu previra, sirenes distantes, notícias no Jornal de Notícias, advogada de Lisboa em colisão grave, freios falharam. Ela sobreviveu, fraturada, no hospital de Faro, mas o carro era ferro retorcido. Ana correu para lá, chorando, e eu a segui, fingindo choque. No quarto estéril, com cheiro de antisséptico e mar, Sofia me viu e sussurrou, tubos no braço, você. Monstro. Mas não falou, o medo a calou. Ana, exausta, apertou minha mão, obrigada por estar aqui. Isso nos uniu mais. Mas uniu? A culpa me devorava agora, noites sem sono ouvindo o eco do metal. Eu havia cruzado a linha, de vingança psicológica para violência real. E se Ana descobrisse? O jogo virara, agora, eu era o prisioneiro das minhas próprias teias. O verão de 2025 caiu sobre Portugal como uma manta pesada de calor, o ar em Lisboa ondulando como miragens no asfalto da Avenida da Liberdade, e eu me afogava em suor frio mesmo nas sombras frescas do meu apartamento no Bonfim. Sofia saiu do hospital em junho, mancando com muletas de alumínio que ecoavam como andaimes desabando, e a família a cercava com uma compaixão relutante, flores de buganvília murchando no vaso ao lado da cama,
visitas curtas cheias de silêncios desconfortáveis. Ana dividia-se entre nós, coração partido como pão de milho rachado, e eu via nos olhos dela a erosão lenta. Ela diz que foi sabotagem. Acha que tem inimigos no trabalho? Eu assentia, culpado, mas o pavor me corroía, e se o mecânico falasse? E se câmaras de estrada me ligassem? Para desviar, intensifiquei a fachada de apoio. Visitei Sofia uma vez, sozinho, levando um buquê de rosas brancas de um florista em Alfama, símbolo de trégua, ou assim fingi. Ela me recebeu na sala de estar, pernas enfaixadas no sofá de veludo verde, olhos como poços de rancor. O que você quer, Miguel? Sequestrar minha alma agora. Sua voz era fraca, mas afiada como uma navalha de barbearia. Sentei-me na poltrona oposta, o tic-tac do relógio de pêndulo marcando o pulso da nossa guerra. Quero paz, Sofia. Para Ana. Você quase morreu, isso tem que acabar. Ela riu, tossindo. Paz. Você cortou meus freios. Eu sei. O investigador confirmou, traços de tamper no fluido. Meu estômago revirou como o mar em tormenta na costa da Caparica, mas mantive o rosto de pedra. Provas? Ou só paranoia de uma mulher quebrada? Ela se inclinou, muletas caindo. Eu tenho contatos, engenheiro. Um laudo pericial vem. Você vai para a prisão, e Ana me agradecerá por salvá-la. Saí dali tremendo, o sol escaldante batendo como punhos, e corri para o porto, onde o Douro oferecia consolo em suas águas turvas. Liguei para o mecânico, apague tudo, mas ele já havia sumido, engolido pelas ruas de Setúbal como um fantasma. Ana sentiu a tensão, claro. Você parece distante, disse ela uma noite, enquanto preparávamos bacalhau à brás na cozinha estreita, o chiado da frigideira como um sussurro acusador. É o estresse do trabalho, menti, abraçando-a por trás, inalando o cheiro de lavanda em seu cabelo. Mas a dúvida crescia, ela escava o telefone mais, saía para passeios com Sofia, que duravam horas. Uma vez, ouvi fragmentos, ele é bom, mana. Para de insistir. Sofia respondia baixo, veneno destilado, bom na superfície. Mas e se ele for como papai? O laudo veio em julho, durante as festas de São João no Porto, fogueiras crepitando nas ruas, sardinha queimando no ar, mas eu mal comia, estômago em nós. Um envelope anónimo no meu correio, relatório preliminar, confirmando sabotagem. Suspeito não identificado, mas detalhes técnicos que só um engenheiro entenderia, minha assinatura em cada equívoco. Pânico me invadiu como o cheiro de pólvora em uma queima de fogos. Corri para um advogado no centro, um homem atarracado chamado Rui, com escritório cheirando a café queimado e papéis velhos. Isso é chantagem, disse ele, fumando um cigarro apesar da lei. Mas se for à polícia, você é o primeiro suspeito. Melhor negociar. Negociar com Sofia. A ideia me revirava o miolo. Em vez disso, planejei fuga, mas não covarde. Usei o que restava do spyware, antes que ela o removesse, para acessar seu diário digital, entradas febris sobre ódio, remorso, planos de expor Miguel antes que ele me mate. Uma entrada me parou. Ana merece melhor. Eu a protejo, mesmo que me odeiem. O ultimato era real, ele a destruiria. Lágrimas em meus olhos, era loucura, mas genuína. Ela acreditava ser o escudo da família, distorcida por anos de solidão. O confronto final veio em agosto, no calor sufocante de um dia de feriado em Cascais. Ana nos convocou, chega de segredos, na praia deserta ao entardecer, ondas lambendo a areia como línguas de arrependimento. Sofia chegou primeiro, de cadeira de rodas alugada, rosto magro sob o chapéu de palha. Eu vim por último, coração batendo como tambores de uma procissão. Ana, de vestido branco esvoaçante, olhou entre nós, falem. Tudo. Ou acabamos não só o noivado, mas nós. Sofia começou, voz quebrada. Eu dei o ultimato porque via nele o fim da sua felicidade. Ele é controlador, Ana. E agora, tentei matá-lo. Não, ele tentou-me matar. Mostrou o laudo, papel amassado tremendo em sua mão. Ana virou para mim, olhos verdes nublados. Miguel. Neguei, mas a mentira pesou como chumbo. Ela mente. Sempre manipulou todos. A discussão explodiu, acusações voando como gaivotas em tormenta, lágrimas salgadas misturando-se ao mar.
Sofia gritou. Eu cortaria a família para te salvar. Ele rebateu. Você é a família que corta. Ana, no limite, gritou. Parem. Eu amo vocês duas, mas isso me destrói. Correu para a água, vestido encharcado, e nós a seguimos, cocheando e correndo. Na arrebentação, ela se virou. Escolham, paz, ou perco todos. Sofia, exausta, murmurou. Eu paro. Por você. Olhou para mim, ódio suavizado por derrota, mas se machucá-la. Eu assenti, alívio e nojo me invadindo. Trégua. Mas trégua. Naquela noite, sozinho no motel de estrada, chorei como criança, o som das ondas como lamento fúnebre. Eu havia vencido, mas a custo da alma. Ana dormia ao lado, inocente, e jurei, mais nenhuma mentira. Mas o laudo ainda pairava, uma espada de Damocles. O outono pintou o dor de tons ocre e rubro, folhas caindo como confetes de um casamento cancelado, e eu e Ana tentávamos costurar os retalhos da nossa vida. O noivado prosseguiu, cauteloso, anéis trocados em uma cerimônia simples na sé do Porto, com chuva fina abençoando como lágrimas divinas. Sofia manteve distância, visitas esporádicas a Cascais onde falava pouco, olhos evasivos como um nevoeiro matinal na foz do rio. A família cicatrizava devagar, o pai expandia a oficina com um empréstimo relutante, a mãe orava mais rosários, tias fofocavam menos. Mas eu carregava o peso invisível, pesadelos com sirenes e metal retorcido me acordando suado, o gosto metálico de culpa na boca. Ana notava, você parece carregando o mundo nas costas, dizia ela, massageando meus ombros tensos após jantares de tripas à moda do Porto, o vapor subindo como fantasmas. É o trabalho, respondia eu, mas era mais, o medo de que Sofia pressionasse o laudo, transformando trégua em tribunal. Rui, meu advogado, aconselhava, monitora-a. E prepara uma defesa, álibi, contra provas. Construí testemunhas falsas de uma noite de póquer em Matosinhos na data do Tamper, recibos editados de um bar em Gaia. Mas cada mentira adicionava camadas de podridão à minha consciência, como musgo em uma ponta abandonada. Sofia quebrou o silêncio em novembro, durante uma visita surpresa ao nosso apartamento, batida fraca na porta, ela de pé agora, mas com uma bengala de ébano que batia como um cajado de julgamento. Ana abraçou, aliviada, e elas cozinhavam juntas, cataplana de marisco borbulhando, cheiro de coentros e alho preenchendo o ar. Eu observava da sala, bué-prim de uma nova ponte no colo, mas mente em alerta. Após o jantar, com Ana lavando louça, Sofia me puxou para o balcão. Eu destruí o laudo. Queimei. Por Ana. Seus olhos, pela primeira vez, não ardiam de ódio, eram vazios, como praias após a maré baixa. Mas saiba, eu sei o que você fez. E perdoo, porque família é isso. Mas se repetir, eu acabo com você de verdade. Perdão? A palavra me atingiu como um tapa de luva de pelica em duelo antigo. Porquê? Perguntei, voz rouca. Ela sorriu fraco, porque vi meu reflexo em você. Manipuladores, ambos. Mas Ana nos salva. Saí para fumar no terraço, um hábito sujo que pegara, olhando as luzes do Porto piscando como estrelas caídas, e pela primeira vez, senti alívio genuíno. Talvez a vingança fosse um ciclo, e nós o quebrássemos ali. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha mais versos. Em dezembro, perto do Natal, Ana descobriu a gravidez, um teste de farmácia na Casa da Música, mãos tremendo sob as lâmpadas douradas. Vamos ser pais, gritou ela, pulando em meus braços, e eu chorei de alegria pura, o passado afundando como âncora no limo do rio. Contamos à família em uma ceia unida em Cascais, peru recheado, rabanadas doces, e Sofia, sentada à cabeceira, ergueu o copo, ao futuro. Sem ultimatos. Seus olhos encontraram os meus, um aceno, frágil como uma ponte de corda sobre abismo. Porém, na véspera de Ano Novo, o fantasma retornou. Um e-mail anónimo, não dela, juro, com cópias do laudo original, enviado para a firma. Meu chefe ligou à meia-noite, fogos estourando no céu. Miguel, isso é sério. Polícia amanhã. Pânico me engolfou novamente, ondas de náusea no estômago cheio de lâmpada e vinho. Corri para Rui, alguém vazou. Não foi ela. Ele investigou, traços levavam um IP em Faro, o juiz,
talvez, vingança tardia. Confrontei Sofia por telefone, voz urgente enquanto Ana dormia, foi você. Silêncio, então, não. Mas se eu quisesse, diria. Corra, Miguel. Ou confesse. Desliguei, coração galopando, e decidi, a verdade, parcial. Contei a Ana na manhã de Ano Novo, na praia de Matosinhos, vento cortante como lâminas, eu. Planejei algo terrível. Os freios. Mas não executei tudo. Omiti o resto, o spyware, as manipulações. Ela empalideceu, mão na barriga, por quê? Por mim. Assenti, lágrimas escorrendo, seu ódio nos envenenava. Mas eu me perdi. Ela se afastou, ondas lambendo seus pés, e o silêncio se estendeu como a noite sem estrelas. Eu preciso de tempo, disse finalmente, voz partida. Pelo bebê. Voltei sozinho ao porto, o carro vazio e quando solidão, e pela primeira vez, odiei a mim mesmo mais que a ela. A vingança me roubara não só a paz, mas o amor, ou o que restava dele. Dias viraram semanas de limbo, Ana em Cascais com a família, mensagens curtas sobre ultrassons, o coração bate forte. Sofia, ironicamente, mediou, ligações suaves, dê espaço, mas não desista. Mas o inquérito policial avançava, interrogatórios em uma delegacia cheirando a café rançoso, onde neguei tudo, álibi segurando por fios. O investigador, um homem de bigode grisalho, me mediu, alguém quer você fora do jogo, senhor. O inverno de 2026 rastejou devagar, geadas cobrindo as vinhas do Douro como o açúcar de um bolo de aniversário azedo, e eu me tornei um fantasma na minha própria vida, dias em obras mecânicas, noites bebendo gin tônico em tascos escuros da Baixa Portuense, onde velhos contavam histórias de naufrágios para afogar os seus. Ana dava sinais, ecos de te amo em textos, mas o abismo crescia, preenchido por silêncios que doíam mais que gritos. Sofia, em uma reviravolta cruel do destino, tornou-se aliada improvável, visitas ao Porto, trazendo sopa de pedra e conselhos duros, confesso tudo a ela. A verdade é a única ponte que não desaba. Eu resisti, medo paralisante como cimento fresco, mas o inquérito apertava. O juiz, o mesmo ex-amante, assumira o caso, olhos frios me fuzilando em audiências preliminares no Tribunal de Lisboa, onde o mármore ecoava acusações. Sabotagem premeditada, leu ele, voz como sentença de fado trágico. Meu álibi rachou, uma testemunha, recuou, subornada ou assustada. Rui sussurrou, prisão iminente. Fuja ou negocie imunidade por delação, mas sobre o quê? A escolha veio em uma noite de temporal, trovões ribombando como canhões navais sobre o Tejo. Ana ligou, voz urgente, vem para Cascais. O bebê. Chuta. E eu preciso te ver. Dirigi pela tempestade, limpadores de para-brisa batalhando em vão, e cheguei encharcada à casa dos pais, onde luzes quentes vazavam pelas janelas como promessas quebradas. Ela me esperava na sala, barriga arredondada sob o robe, olhos inchados. Sofia estava lá, discreta no canto, bengala ao lado, guardiã relutante. Sentei-me no sofá gasto, mãos trêmulas, eu fiz, Ana. Os freios. A vingança toda, mentiras, tudo. Seu ultimato me quebrou, e eu quebrei de volta. Palavras saíram em torrente, confissão crua como vinho verde azedo, o ódio inicial, a escalada, o arrependimento tardio. Ela ouviu, rosto pálido como azulejos desbotados, mão protetora na barriga. Por que não parou? Nós éramos amor. Chorei, porque o medo de te perder me cegou. Como Sofia te cegou. Sofia interveio, voz baixa, eu comecei isso. Meu ultimato foi veneno. Perdoe-nos dois, Ana. Pelo que vem aí. Silêncio caiu, pesado como chuva no telhado de telha colonial. Ana se levantou devagar, caminhando para a janela onde o mar se debatia furioso. Eu te amo, Miguel. Mas confiança é como uma ponte, uma rachadura, e tudo cai. Virou-se, lágrimas traçando sulcos, vá para a polícia. Confesse. Eu te espero do outro lado, pelo nosso filho. Mas Sofia. Você fica longe até aprender. Eu fui. Na delegacia de Cascais, sob luzes fluorescentes zumbindo como vespas, entreguei-me, detalhes frios, remorso quente.
O juiz, surpreso, ofereceu acordo, prisão domiciliar, terapia, por circunstâncias atenuantes. Sofia testemunhou a favor, admitindo seu papel: eu o provoquei. Família envenenada. A família toda compareceu à audiência final, rostos uma tapeçaria de dor e redenção, pai assentindo, mãe rezando, tias murmurando. Solto sob fiança, voltei ao Porto transformado, cicatrizes visíveis como veias em uma folha de parreira. Ana me visitava, barriga crescendo, e falávamos de nomes, João, como o santo das chamas que nos queimara. Sofia reformou-se, trocou o escritório por consultoria familiar, ajudando divórcios a curar em vez de sangrar. O bebê nasceu em maio, um menino de olhos verdes como os da mãe, choro forte como o Atlântico. No hospital de Vila Nova de Gaia, segurei-o, sentindo o peso leve da segunda chance. A vingança. Um capítulo fechado, como um livro de fados esquecido na estante. Aprendi que em Portugal, onde o saudosismo é vinho envelhecido, o perdão é a ponte mais forte, construída não de aço, mas de corações remendados. Ana e eu casamos quietos na ribeira, com o dor testemunhando, e Sofia, madrinha relutante, ergueu o copo, sem ultimatos. Só família. E pela primeira vez, acreditei. Mas nas noites quietas, quando o vento uiva das colinas, ainda ouço o eco do metal rasgando. Lembrete, o limite humano é frágil, e cruzar é perder pedaços de si. Mas reconstruir. Isso é o verdadeiro drama, e a vitória.